apoiavam. Alexandre estendeu a destra, ajudando-o a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que havia apertar a forma infantil de Sigismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Sigismundo ligara-se a ela como uma flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria a carne de sua carne. Ok. Vocês sentiram? Ele é tão poderoso, ele é de uma vibração tão superior, que não tem jeito. É eu ler e eu começar a me arrepiar todo. Que você vê o que é a maternidade, né? Que ato é esse? Você vê espíritos do plano mental, quer dizer, seres angélicos se manifestando no ato do renascimento. Eram seres de uma evolução tão grande que o André Luiz não vê. Que o Alexandre, que é um mentor espiritual, que é o mais evoluído da série André Luiz, dos que dão instrução a André Luiz, também se torna genuflexo, porque é a hierarquia espiritual. Esses seres participam do momento do reencarno, dando contribuições que nós não temos mínima condição de compreender. E aí ela pega a forma infantil e coloca no peito, e ele vai entrando como se fosse uma união de almas, né? Aí você vê a questão da maternidade. A senhora ia falar? Durante esse período que ele passa por aquele esquecimento, ele esquecer que é Sigismundo, ele está ali na casa, né? Ele está ali na casa deles, né? Sim e não, né? A gente viu isso tudo aí, né? Ele sempre que ia lá, até momentos antes da redução perispirítica dele, aí vocês podem me ajudar se minha memória, se eu estiver confuso com a minha memória, ele ainda conversava, ele ficava receoso, porque o pai dele estava meio que... o inconsciente do pai, né, lembrava do que ele tinha feito de errado e estava meio que, digamos assim, receoso. E aí os mentores ficam dando força a ele, que ele estava com medo, isso eu me lembro. Então ele já está ali nas dependências da casa, mas o ato em si de jungimento do perispírito dele ao da mãe é no ato da fecundação. Horas antes eles tiveram relação, né? 1 ou 2 ou 3 horas antes, e enquanto os espermas faziam aquela corrida pelo útero feminino, os espíritos já chegam, enquanto eles dormindo, né? A gente sabe que isso não é uma coisa imediata, isso demora algumas horas, e quando há o encontro finalmente o espermatozoide vencedor escolhido encontra-se com o óvulo, aí acontece isso aqui, todo esse processo aqui que a gente acabou de ler, que é o da a ida a aterrissagem, o aterramento, a encarnação, né, de Sigismundo, a entrada dele enquanto uma entidade espiritual e a junção dele ao corpo físico, que é uma operação tão meticulosa e tão nobre, tão superior, que você vê a presença de seres do plano mental, que é um plano altíssimo, né, participando desse ato ali, né, naquele momento. Ou seja, exige uma ciência divina, um ato tão comum, tão corriqueiro, diário, né,
mas que exige uma ciência divina que ultrapassa os limites das esferas espirituais mais próximas. É uma coisa belíssima, que merece profunda reflexão de todos nós, né? Mas esse trabalho todo sair com aborto. Não é por isso que não é sem consequências, né? Por isso que o aborto, tudo que a oradora falou aqui segunda-feira, né? Ele não é um ato sem consequências. Uma das coisas que o aborto faz à mãe é um engrossamento perispiritual da pessoa em vida, né? A pessoa fica com o perispírito pesadão. E leva uma encarnação inteira de sofrimento, de arrependimento. Hoje eles fizeram, né? Obsessão, vampirismo, tudo isso, se o teu perispírito fica pesado, se a tua vibração fica pesadona, tudo é mais fácil. Obsessão, vampirismo, aí vem depressão, muita gente se suicida, muita gente se em depressão, eu tive esses casos na minha família. Por quê? Porque é uma coisa altamente danosa. A mulher, ela se prejudica muito. Até ouvir uma vez uma pessoa que não é contra o aborto, mas ela mesma confirmou que o aborto é em si arrasador para a mulher, mesmo aquela mulher que não acredita em nada. Mesmo esses abortos estão permitidos por lei? Oi? Não, tá falando fisicamente. Não, eu sei, mas fisicamente. Olha, hoje foi dito, né? Agora já que entrou no assunto, a Angélica me perguntou muito, eu fiquei muito por causa do fato daquela menina lá no norte, de 9 anos. Foi feito hoje. Com gêmeos. Então, nesse caso... Com gêmeos. Eu virei com a Angélica e falei, Angélica, a estrutura da garota não tem, o corpo físico da garota não tem estrutura para aguentar uma gestação de gêmeos. Mas os espíritos entenderiam? Mas de gêmeos. Está naquilo que a oradora falou, que em caso de risco da mãe, entre aquele que existe e aquele que ainda vai existir, quer dizer, para mim os dois existem, né? Aquele que já está encarnado e aquele que ainda vai reencarnar, que tem que chegar a resguardar aquele que vai encarnar. O outro, nesse caso é permitido, mãe? O outro nunca é permitido, materialmente falando, mas não, materialmente falando, porque havia um risco de vida para aquela garota. O que não, aí já entra no assunto polêmico, né? A pessoa foi vítima de um estupro e engravidou, né? A sociedade toda vai dizer, você não deve gerar esse filho, é o fruto de um estupro. E quem lá sofreu sabe toda a consequência psicológica disso. Porém, aquele ser gerado não tem culpa daquela violência, né? O que a gente julga é o total da obra. Esquece de depor a favor do feto, que nada tem a ver, né? Então as leis dos homens facultam o direito do aborto nessa circunstância de ser risco à vida ou ser fruto de um estupro. A doutrina espírita faculta, quando necessário, quando a vida da mãe está em risco, não em casos de violência. Porque alguns seres são gerados dessa forma. Vocês me permitam, eu vou pegar esse gancho, vocês me permitam, para a gente voltar ao nosso estudo, que é o seguinte. André Luiz começa esse nosso estudo, eu vou pegando esse gancho, eu vou chegar lá, só para pegar como exemplo, mas não vou voltar a esse tema, porque esse tema é um tema, né? É um tema à parte. Ele começa a nossa leitura perguntando se então a aparência física de Segismundo ela é imprecisa, se ela vai seguir o ordenamento genético dos pais, se ela não tem uma aparência pré-definida. É esses contornos anatômicos? Isso. Aí ele diz assim: sobre isso. Se estivéssemos diretamente ligados ao caso dele, estaríamos de posse
de todas as informações referentes ao porvir. Os orientadores de Segismundo nas esferas mais altas, vejam bem que André Luiz está sempre se referindo a essa relação de planos. Isso às vezes nos escapa. Mas o plano espiritual, ele tem muitos planos. E quanto mais superior é o espírito, ele está num plano mais sutil. Até que ele chega a um plano em que ele perde toda a aparência humana e a luz, é o chamado plano mental, onde estão os espíritos que não renascem mais na Terra. Não precisam mais da experiência terrena em nenhum planeta material. Então há uma hierarquia. O plano espiritual obedece a uma hierarquia. Os orientadores das esferas mais altas guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Aí ele fala uma coisa que é muito importante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Por isso que eu falei que eu peguei do gancho. Aí ele falou disso, do bem e não do destino. Por quê? Aí eu vou ter que pular aqui para voltar, para continuar nesse tema. Não poderíamos, porém, intitular a semelhante prova destino fixado? Não incida no erro de muita gente. Isto implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma, no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Existe um programa de tarefas a serem cumpridas por aquele que reencarna. Existe um programa de tarefas. Aí ele diz, por isso que ele fala, programa traçado para o bem do reencarnante. No entanto, o reencarnante, nós temos o quê? O impulso livre para agirmos no sentido da elevação, do estacionamento ou da queda. O que isso tem a ver com o que vocês estavam comentando? Tem a ver que a doutrina espírita, ela dá uma orientação que não é uma orientação dogmática. Ela está falando o seguinte, no caso, está lá no Livro dos Espíritos, preferível é preservar-se uma vida que já está do que uma que ainda está a surgir. Está lá, claro. Se não há opção, se a medicina da época, do momento, não tem recursos para o salvamento das duas vidas, se é esse o caso, não conheço o caso, não vou entrar em detalhes do caso, não sei, estou por fora desse negócio dessa menina. Se é esse o caso, risco de vida, por orientação médica, então não há imputação nenhuma de vibração inferior, não tem nada, não pega nada. Se não é isso, é o livre-arbítrio, a evolução, é o que cada um acha que deve fazer. E aquilo que fizer terá consequências. Estou entendendo? Então, vocês são mulheres, eu não sou mulher. A gente às vezes cai no erro de... A oradora comentou isso, e eu sei disso, porque eu conheço casos. Que a gente fala, mas quando é conosco, o nosso discurso muda. E eu sei disso. A gente tem que entender do texto, né? O quão divino, o quão maravilhosa é o ato da maternidade. Não, mas só então, vamos mudar o assunto? Deixa eu só voltar nesse assunto. Nesse assunto mesmo que ele fala aí da questão corporal, né? Não é isso que você está falando? Não, o que eu quero só fechar essa questão do estupro.
Ah, tá. Que é o seguinte: nós temos uma orientação na doutrina espírita que é a orientação para a elevação. Isso que às vezes é difícil a gente entender. Entende? A doutrina espírita, por isso que a gente não precisa ter medo de fazer palestra, dar estudo. Por quê? Porque a orientação da doutrina espírita é a orientação para a elevação. Quando nós estivermos falando da doutrina espírita, nós estamos dando uma orientação para a elevação. A orientação para a elevação pede renúncia, sacrifício de si, do interesse pessoal, do orgulho e do egoísmo. Cada pessoa pega o conhecimento espírita e usa, se quiser usar. Não é uma imposição, como ele mesmo está dizendo aqui. Está entendendo agora a relação que eu estou fazendo com a questão do estupro? Não é a independência. E essa independência ela vai nos servir para elevar, estacionar ou cair. Ela nos dá informação para que nós possamos agir. Como vamos agir? Aí é conosco. Cada um vai agir na sua vida como acha que deve agir. Agora, isso não é uma alforria para todo erro. Entendam bem. Não é isso. É apenas que doutrina espírita não é falso moralismo. Ela é uma doutrina de educação. Ela quer educar o espírito. Ela quer mostrar, como Kardec tanto incentiva no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós olhemos de uma forma mais ampla. Não nos apeguemos ao momento aqui do terra a terra. Que nós possamos enxergar como espíritos imortais, que aqui não é a verdadeira vida. O Evangelho, né, está sempre falando isso, né? Se a gente conseguir olhar e ver que tudo isso aqui é passageiro, que as provas e expiações são breves momentos, nós conseguimos sim passar por essa prova que sempre me pareceu muito difícil. E eu respeito a pessoa que tomar qualquer decisão, que eu sei que é muito difícil. Mas o conhecimento espírita pode sim nos munir de instrumentos para, diante de uma dificuldade dessa, conosco ou com um filho, nós superarmos isso, vencendo o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Eu, quando escutei o posicionamento do padre, né, que deu parte na polícia, queria evitar e tudo mais, eu confesso que tinha um lado meu que entendia o processo e o outro polemizava a situação, né? Eu peguei, não me corrompi não, eu olhei os dois polos, né? Porque o padre, ele tomou uma atitude que às vezes, muitas vezes nós espíritas nos calamos, né? Ele foi lá e disse que não deveria, e falou com o juiz, coisa e tal, e foi feito a si mesmo, porque havia realmente risco para a menina, né? Mas voltando, né, ao tema do livro, né? A gente precisa chegar um dia a fazer aqui um simpósio de sexo e destino. Vai se falar, que vai se abordar muito esses contextos que a gente está lendo, né? Para a gente falar da bênção da maternidade e questionar o que tão banalizado está o sexo. Eu acho também assim, que com relação a pessoa tomar certas decisões, os conhecimentos, às vezes, as pessoas têm são tão pequenas, entendeu? Assim, ainda não estão tão firmes, convictos, que aí acham que poderiam fazer. Eu concordo com o que o Anderson fala. A gente só vai saber de fato o quanto está alicerçado nas questões doutrinárias, na questão de Cristo, quando a gente vivencia a situação na gente ou próximo da gente, né? É muita teoria, né, gente? Do certo, do que deveria, do que é o correto.
Mas na hora que a coisa acontece, aí você vai ver o que tem de você estruturado ou não. É preciso ter muita firmeza, como ele teve. Exato. Ele teve a prova dele. Ele viveu a situação dele. Deu certo de um lado, podia ter dado errado de outro. Mas fez a parte dele. Eu acho que a gente só sabe quando estamos alicerçados diante da situação. Quando a gente tem alguém que chega à nossa porta e diz, sofri, quero tirar, enfim, a gente está falando do aborto, do estupro, mas N situações que vão desencadear na maternidade como uma coisa sagrada. A própria Quem espiritualidade vivencia, não pode, a própria espiritualidade, ela sabe quando sim, quando não. A Ana teve essa questão dentro da casa dela, né, quando sua filha pegou e engravidou e tudo, né? É quem vivencia é que sabe o quão estruturado você está ou não. Senão é papo, né? Ele vai falar da vida do outro, não, porque deveria, que absurdo, coisa e tal. Como é que o padre está falando que ele não está Nosso trabalho tem que ser assistencial sempre. Se a pessoa errou, temos que ser assistencial sempre. Não conivente, mas assistir. Não adianta a gente não pode esquecer aquela lição da pedra, né? Nós não podemos ser a pedra que fere. Temos que ser aquele que cura a ferida, né? O trabalho do Cristo é esse. Mas a profilaxia do erro, a doutrina espírita, na verdade, ela faz isso com a gente, né? Ela faz a profilaxia do erro. Ela nos instrui, ela nos dá material para que a gente não erre. Se errarmos, não adianta chorar. Sabemos que as consequências virão. Mas se as consequências virão, com o conhecimento espírita, quando elas virem, se nós realmente tivermos, nós vamos estar mais resignados. Porque também não adianta a pessoa errar e depois achar, ai meu Deus, eu vou sofrer. Não é? Está mostrando o quê? 2 vezes que tem pouca compreensão. Uma quando errou e 2 porque tem medo da consequência. Mas a consequência não depende, não se adia, você não faz barganha com Deus. Essa coisa da promessa é uma coisa típica nossa. A lei de ação e reação, ela é precisa. Ela acontece para o nosso crescimento. Né? Então, o erro traz a consequência do erro. O conhecimento espírita não vai nos aliviar de questões que são necessárias para o nosso crescimento, mas diante das atribulações que poderão surgir, se nós realmente tivermos o conhecimento espírita, ele será utilizado por nós para que nós não tenhamos um desempenho vexatório, vergonhoso. É o contrário, né? Às vezes a pessoa acha que, porque é espírita, ela é inatingível. Não. Porque ela é espírita, quando vem a dor, ela pode ter um comportamento melhor do que quando em outras vidas, né? Eu acho que ele deixa bem claro que todo o plano traçado na esfera superior tem por objetivos o bem e a ascensão. Então, todas as tragédias, todas as assassínios, guerras, não são planos traçados na esfera superior. Ninguém nasce para matar ninguém. A programação reencarnatória de uma pessoa que está aqui é para que ela cresça. Se ela não consegue ainda vencer os seus instintos, isso é um problema dela. Se ela quer ser o chicote do karma dos outros, é porque ela é bruta. Eles usam isso, esse argumento dos obsessores, né? Quem leu Libertação deve lembrar disso, né? Que ele usa esse argumento. Eu sou o chicote da... Ele fala alguma coisa assim. Eu sou o chicote da lei. Libertação. Eles usam os magos negros, porque eles sabem que existe uma lei de ação e reação, né?
Tanto é assim que quando nesse livro eles transformam a senhora em loba, os hipnotizadores, eles usam esse argumento. Você deve. Ela está com culpada. Caiu no domínio. E aí a senhora se transforma numa... A forma perispiritual dela, ela não se transforma numa loba. Pelo espírito dela, eles hipnotizaram e deformaram uma aparência canina. Por quê? Porque eles usam essa coisa. Nós somos os julgadores. Nós temos o poder de julgar porque eles devem. Eles usam esse argumento. Mas na verdade, ninguém pode ser juiz de ninguém. Porque a lei divina, ela mesma se encarrega de trazer as dificuldades necessárias para o crescimento daquela pessoa. Mas vai argumentar com ele. Quando a minha filha ficou grávida, o pai chorou um mês inteiro. Já não aguentava mais de ver ele chorando tanto. Tudo quanto era garota grávida, e ele estava na doutrina, né? Aí eu falei, para com isso, você fica chorando assim, a gente já tem conhecimento da doutrina, para gente ficar nessa coisa, sofrendo e tudo. Também houve o meu problema, a sogra do minha filha queria que abortasse a neta, né? Eu falei assim, não, porque minha filha tem conhecimento de que nós somos espíritas e nós não adotamos o aborto. Aí cessou. Olha, a garota nasceu, ela não simpatizava um momento com a avó, nem a avó com ela. Ela não se... O único momento que ela teve pena foi o dia que ela foi no hospital, que a avó estava quase para desencarnar, e ela ficou muito compadecida das pessoas. Ela falou assim, eu vou estudar para ser médica. Eu achei um gesto muito bonito, sabe? Foi a única vez. Ela não suportava a avó de jeito maneiro, nem a avó ela. Tudo era... Né? Quer dizer, isso passou. E dois outros que eu também evitei o avô foi o sobrinho, que é um filho maravilhoso da minha irmã. Minha irmã não era evangélica, que agora ela é evangélica. Nessa época ela não era, foi até uma prece Francisco de Assis que eu fiz com ela. E o outro, que também veio para minha companhia, e a espiritualidade me mostrou em sonho que eu não abandonasse ela, que ela precisa da minha ajuda. Eu falei, mas quem é? Aí quando ela veio me contar no outro dia, aí eu falei, ela veio me dizer que estava grávida, que ela foi trabalhar numa casa, e o rapaz lá cantou, levou ela entendeu? Aí no bico, e aí nasceu uma criança, e a criança é a cara do dito cujo, não era do marido, que ela já tinha um filho com o marido, né? Quer dizer, aí esse foi um choque. E depois, quando a criança nasceu, que foi o retrato, o espírito que a gente diz, né? Olha, foi uma coisa. O pai depois veio desencarnar. Agora ele está com 3 ou 4 anos de desencarne e o filho está com 20. Olha só. Ele está aí no mundo. A gente ignora muita coisa, né? A gente precisa entender que cada ato de reencarnação, como ele diz aqui, é para aquisição de valores novos. Então, bendita a reencarnação, que nos permite nos permite vencer nossas dificuldades, como ele diz aqui mais à frente, se nós, pelo esforço próprio intensivo, nós podemos inclusive ultrapassar a previsão que os mentores tinham da gente naquela encarnação. No livro Renúncia, logo no início, Antênio está falando com Alcione porque ela quer voltar. Porque o amado dela vai reencarnar e ela quer voltar para poder ajudá-lo. Renúncia. E o Antênio diz para ela, olha, Alcione, eu não quero te desanimar não, mas não acreditamos que essa encarnação dele, ele vai lograr grande coisa não. Por uma série de questões, eles estão percebendo. Não, mas eu vou me esforçar, alguém aqui já leu esse livro? Eu vou me dedicar, porque ela não precisava mais renascer. Então,
o que acontece com o livro? Ela realmente, tudo aquilo que ela falou, ela fez. Ela resgatou um monte de gente. Ela foi uma pá propulsora, uma alavanca para um monte de gente. Teve até um caso de um menino que desencarnou. Aí não, você vai reencarnar porque Alcione está na Terra. Você aproveita enquanto ela está na Terra, você vai renascer. E o menino renasceu e ela transformou o menino veio todo defeituoso porque não tinha feito o que devia. Voltou. Então você vê o menino em dois momentos. Antes, até o momento, até a página 200, que ele desencarna. Aí depois ele volta, ainda pega Alcione na Terra. Porque os mentores, não, tu aproveita porque Alcione está na Terra. Mas o cara, Carlos Flanagan, que foi a causa que fez com que ela voltasse, ela não consegue. Aquilo que o Antênio falou lá, antes dela renascer, que ela conseguia. Ela não conseguiu. E você vai. Não conseguiu. Ele a viu, ele a identificou inconscientemente, se apaixonou. Aí só lendo o livro. Mas a transformação a transformação é responsabilidade individual. Exato. Por mais que ela não poderia. Por mais que a gente queira fazer pelo outro, se o outro não quiser, não tem como. Exato, exatamente. Deixa eu fazer uma perguntinha. É só de curiosidade. Vocês que foram mãe, Francisca. Isso eu não posso responder. Nem eu. Vocês, algum dia sentiram, quando estavam reencarnando no espírito, na aflição? Não, porque eu não era espírita, eu tinha conhecimento, mas não era. Quem não é espírita sente. Nem pensava Mesmo quem não é espírita sente. Mas de 6 filhos, teve um que era cheio, que a gente já nem queria mais, que eram 6 filhos, não queria mais. Mas eu senti lá que você estava encarnando no Olha, espírito. meu amor, vou dizer uma coisa a você. Eu fui visitada várias vezes da visita da minha, que eu ia receber minha filha, e não acreditei, porque eu não estava afim. Eu não estava afim, não estava, mas eu ia ver minha filha, a ponto final da minha mãe, ia a Recife e dizer, tem um bebê aqui, você vai querer? Eu falei, mamãe, a senhora sabe que eu sou louca por um bebê. Mas peraí, mas é homem ou mulher? É homem, a homem eu não quero não. E a Angélica, 3 meses depois a Angélica nasceu. Ela estava caminhando. Não, você foi avisada. Eu fui avisada de várias